Um ótimo finalzinho de tarde na paz do Senhor Jesus a todos nessa tarde, os amados do Pai Celestial. Nós vamos para a nossa terceira leitura de hoje e não deu para a gente terminar o primeiro capítulo da primeira epístola universal do apóstolo João. Então nós vamos relembrando aqui a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A observação dos mandamentos. O amor fraternal, a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Porque onde conhecemos que... Por que não? Por onde? Por onde conhecemos que é já a última hora. Há outra tradução de uma outra Bíblia minha que diz assim, por isso. Então, às vezes a gente estranha, né, a tradução. Aqui não, aqui diz por onde.
Conhecemos que é a última hora, mas é o mesmo significado. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, simples assim. Não é, amados? Sempre a gente comenta, né? A pessoa que vive pecando, tem prazer no pecado, ainda não está na luz. É por isso, vive nas trevas. Porque quem está na luz, ou seja, na santidade de Deus, a luz, tudo manifesta. Aliás, o próprio João aqui escrevendo o Evangelho, ele diz que eles não vêm para a luz, ou seja, o pecador. Muitos não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É impressionante. Vamos agora para Juízes, capítulo 12. Nós estamos aí com 7h50. Agora eu acho que vai dar para ler toda essa leitura do capítulo 12. Jefté peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E, vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor mos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade. Peraí, só um minutinho, tem um ponto vírgula aqui. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então
lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então, pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Misericórdia. Que guerra sangrenta, né? O pior de tudo era com o próprio povo de Israel, entre eles guerreando. E isso o Senhor não tem prazer. 42.000 morreram nessa batalha. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E Bizã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele, julgou a Israel Ibzã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Isso aqui está dizendo, amados, parece uma leitura confusa, mas ele quis dizer que ele tomou 30 filhas e deu para outros povos. É isso que está querendo dizer. Este tinha 30 filhos e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, entenderam? E julgou a Israel 7 anos, ou seja, já fez o que não agradava o Senhor. Porque o Senhor disse: não dareis vossas filhas aos filhos deles, e nem tomarás das filhas deles para vós. Então aqui já está errado. Está vendo quanto eles já estavam desviados da vontade do Senhor? Então, faleceu Ibzã e foi sepultado em Belém. E depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita, ou seja, descendência de Zebulon. E julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E, depois dele, julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos, e 30 filhos de filhos, ou seja, netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Então, amados, aqui terminamos Juízes capítulo 12. Esse foi um pouco mais curto, esse capítulo, né? Comparado com os demais. O próximo já vão ser 25 versículos e grandes, bem extensos. Então, fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã ou na madrugada, que já é amanhã também, não é? Mas eu digo assim, as primeiras horas do dia, se o Senhor nos despertar essa noite, vamos estar orando. Provérbios capítulo 1. Fique na paz do Senhor e até amanhã, em nome do Senhor.